As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Tá, Frisa, colocar aqui essa sessão. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, mais uma vez, com o objetivo de aprendermos e ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, o Teu ensino, Tua direção, que é vida para a nossa alma. Abre os nossos olhos, dá-nos entendimento da verdade. Aplica ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Qual a razão básica de nós passarmos por aflição, né? Qual é a intenção de Deus em nos fazer passar por aflições? É óbvio que são muitas as motivações, as razões. O Senhor está amadurecendo a nossa fé, o Senhor está nos dando paciência, o Senhor está nos fazendo confiar nas suas promessas e esperar por elas. Mas um dos aspectos importantes do sofrimento é o benefício que isso tem para com os outros, isto é, para com os que estão ao nosso redor. É interessante notar que quando alguém que a gente ama sofre, o sofrimento daquela pessoa não apenas a ensina, mas ensina a todos que estão ao redor. Você sofre com ela, você se angustia com ela. Isso é muito comum, é natural. E não seria diferente com os frutos desse sofrimento. Se com o próprio sofrimento em si você sofre com a pessoa, os benefícios que ela tem ou que é trazido a ela pelo sofrimento, certamente isso é visível, isso deve ser até desejado. O salmista, não diferente de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que Paulo vai dizer exatamente isso. Ele diz que ele inicia a carta e um dos pontos centrais que ele coloca é: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai e diz: o Deus da misericórdia, o Pai de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações e aflições, para consolarmos os que também vinham a passar pelas mesmas tribulações, e assim possamos consolá-los com as consolações que recebemos. Há um aspecto no sofrimento que é o serviço, que é servir ao outro. E o salmista anseia por isso. Ele não anseia apenas o conhecimento, mas ele quer agora tornar isso conhecido dos outros, que os outros vejam o que o Senhor fez com ele. Olhando para o texto do Salmo que nós estamos lendo, você vai ver que essas são as palavras do salmista. E ele diz assim, no 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. E aqui, essa é uma finalidade. Ensina-me para que eu aprenda. Em outras palavras, eu não vou aprender se o Senhor não me ensinar. Aí veja na sequência. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Então,
Porque eu espero na tua palavra, os que te temem se alegram. Ainda ele continua: bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Ele reconhece o que Deus fez com ele, e Deus foi fiel até mesmo na aflição que trouxe na vida dele. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. E veja o ponto: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Em dois momentos centrais, ele diz que o objetivo dele é para que os que te temem, para que os outros se acheguem, para que os outros vejam isso. Esse é um dos aspectos dos benefícios que Deus traz na vida do crente, daquele que teme ao Senhor diante das próprias tribulações. O salmista diz, né? Veja como é que começa o pensamento dele. Ele começa com a doutrina da criação e diz: olha, as tuas mãos, elas me fizeram. As tuas mãos me fizeram. E é interessante porque até a palavra não é necessariamente fazer aqui no texto, mas ela pode até ser traduzida afeiçoar, como o texto coloca. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Me deram feição, me deram aparência. O que o salmista pensa, e é importante olhar para o Salmo, em que a percepção do Deus Criador que o fez é exatamente a esperança dele de que esse Deus o ensine. Assim como o Senhor criou todas as coisas e criou a mim mesmo, e aí eu sou o vaso, se eu posso usar essa linguagem. Agora o Senhor possa enchê-lo, o Senhor possa dar conteúdo a isso, né? O Senhor possa me dar entendimento para que os outros te temam, para que os outros te conheçam, né? Como é importante lembrar da nossa criação. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Isso é uma linguagem bonita que o salmista descreve, né? Porque isso faz com que você olhe que Deus, ele mesmo em qualquer circunstância, e aqui o salmista imagina, ele nas profundezas ele clama, na dor ele sofre, no medo ele padece, mas ele tem uma verdade que não se aparta dele: o Senhor me fez, o Senhor me criou, eu fui feito pelo Senhor, eu fui criado exatamente pelo Senhor. Isso leva naturalmente o coração dele a ter reverência por aquilo que o Senhor está dizendo, por aquilo que ele fez. Não só reverência, mas gratidão, afeição para com Deus, meditar nisso. Eu fui feito pelas mãos de Deus, né? Eu fui criado por Ele, né? Então veja as minhas habilidades, as minhas características, certo? Isso tudo foi Deus quem fez. Ele que formou, Ele que afeiçoou. Deus teve interesse em me fazer. E com as suas mãos Ele nos fez. Deus nos fez com as suas próprias mãos. É importante porque a linguagem que ele utiliza descreve a distinção das outras coisas que foram criadas. Deus disse: haja luz e houve luz. E o homem, o texto diz, ele vai voltar lá para a criação. Com as tuas mãos nós somos feitos. E é importante, não é? Não somos nós, mas eu fui feito. Com as tuas próprias mãos eu fui feito. Mesmo o salmista tão distante do tempo da criação, o salmista tão longe disso, ele tem a percepção clara de que Deus foi quem criou, que deu habilidades, características próprias, certo? E aí ele diz: eu encontro razões para louvar a Deus nisso aqui.
eu encontro confiança nele, eu encontro expectativa nele. Agora o que é que ele pede? O Senhor me fez assim, dá-me entendimento. Concede-me então entendimento, capacidade de compreender. Para quê? Para que eu compreenda e aprenda os teus mandamentos. Dá-me entendimento para que eu compreenda os teus, ou para que eu entenda os teus mandamentos. O vaso foi feito. Ele apela então ao Senhor, clamando ao Senhor, não é? Não me abandone, porque eu sou obra das tuas mãos. Não me deixe. E para que foi que eu vivi, né? Matthew Henry comentando diz assim: ele pede para que como Deus o criou para um fim. E o propósito que Deus criou foi para que ele glorificasse a Deus e gozasse para sempre. Ele sabe que ele se envolveu em pecado, ele sabe que ele andou por caminhos tortuosos. Agora o que ele pede a Deus, o Senhor que me fez e me formou, agora me dê condições de cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Me dá entendimento para que eu compreenda a tua lei, os teus próprios mandamentos. E para que eu viva segundo eles. E esse anseio do coração do salmista, irmãos, é espetacular, porque a oração de Davi aqui, especialmente, não é uma oração, ele está buscando especulação, não. Como eu fui feito, de que eu fui feito, não é esse o ponto aqui. Nem curiosidade, nada disso ele está atrás. O que ele quer é aprender os mandamentos de Deus. Para quê? Para que ele seja obediente e santo. Para que eu seja obediente e santo. Obediente e santo é o fim para o qual ele foi criado. Deus fez o homem para que ele obedecesse às suas leis e seus mandamentos. Então ele diz: o Senhor me fez e nós nos desviamos do teu caminho. Ensina-me, para que eu aprenda os teus mandamentos, para que eu conheça ao Senhor, né? A tua lei é pura, perfeita, espiritual, sublime. Eu preciso estar cheio dela, para que eu possa encontrar os benefícios de segui-la, o anseio de andar segundo ela. E aqui Matthew Henry vai dizer ainda, é como se ele dissesse: eu fui criado por ti, eu preciso ser criado de novo, eu preciso ser recriado, eu preciso de uma nova criação, para que eu cumpra o propósito da minha vida, da minha própria existência. Isso é uma oração, irmãos, que vai levar imediatamente àquilo que vai no verso 74, que é o que o texto nos diz. Alguém pode ler comigo o verso 74, por favor? Alegraram-se os que te temem quando me viram, que na tua palavra tenho esperado. É interessante você perceber, quando alguém obtém graça, irmãos, para si mesmo, quando alguém obtém graça para si mesmo, ele se torna uma bênção para os outros. Esse é um ponto central. Quando eu tenho graça da parte de Deus, eu me torno bênção para os outros. Essa graça em especial levou o salmista a um entendimento claro, saudável e perfeito da lei de Deus. E o levou também a um santo conhecimento do Senhor. Isso mostra o fim. Lembra, nós somos criados para um fim. E a própria lei nos ensina isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Então, o nosso objetivo é servir aos outros. E um dos grandes benefícios de ser alcançado por essa graça e por esse conhecimento é poder abençoar os outros. Esse é o pedido dele no Salmo. O povo que teme a Deus, irmãos, o povo de Deus que teme ao Senhor, eles são encorajados quando eles se encontram, quando eles veem alguém
que tem experiência na vida cristã. Isso é uma coisa que encoraja a gente como cristão. É você encontrar um outro cristão que tem experiência com o Senhor, que passou por aquilo que você passou, o que você está passando. É tão interessante que o que Paulo diz é para que eu possa consolar com a mesma graça que eu fui, com o mesmo consolo que eu fui consolado. Então, é você vivendo numa angústia, encontrar alguém que teve aquela experiência e foi alvo da graça de Deus. E ele vai lhe dizer como deve ser, como deve viver. Como é encorajador isso. Como é encorajador. E o salmista deseja isso, ele deseja ter esse conhecimento, esse entendimento, para que os outros sejam abençoados por ele. Para que os outros recebam isso da parte de Deus, vindo da parte dele. Não tem nada mais extraordinário do que ver um crente, irmãos, dizendo: a verdade do Senhor é vivida. E ele diz assim: eu vivo essa verdade. Eu vinha conversando com um pastor de Corumbá até Campo Grande, final de semana, na sexta, sei lá que dia era aquele. Eu não tenho mais ideia de tempo. Acho que eu estou na eternidade. Aí eu sei que eu vinha de lá, 6 horas de carro, eu vinha conversando, uma conversa muito agradável. E aí, falando um pouco do que Deus tem feito aqui na região, ele disse: como é bom a gente ouvir isso, porque a gente sabe que a graça de Deus, a bondade de Deus, ela se manifesta, e que não é só o que a gente tem visto nos nossos dias, igrejas morrendo frias espiritualmente. E eu fiquei impressionado com aquilo, com a declaração dele. Numa conversa, ele disse: como é bom ver que a graça de Deus se manifesta ainda hoje. Um pastor dizer isso. Mas impressionante. Não é porque não crê, não. É porque o testemunho de outro encoraja o irmão. Alegra o irmão. E é isso que o salmista está nos ensinando aqui. As bênçãos espirituais, elas são espalhadas, irmãos. E essas bênçãos, elas são injetadas naqueles que vivem em depressão, angustiados, sem esperança, porque eles passaram pelo que eu estou passando, e o Senhor tem sido gracioso com ele. Mas onde é que está o fundamento do salmista? A minha esperança está na palavra de Deus, não na minha própria experiência. O que ele quer é viver a palavra para encorajar outros irmãos. Não é viver pela experiência pela experiência. O meu fundamento é a palavra de Deus. E todo aquele que confia na palavra de Deus, irmãos, vai ter o seu rosto brilhando, e esses serão bem-vindos entre aqueles que seguem ao Senhor. Todos aqueles que tiverem essa visão, todos aqueles que tiverem essa expectativa, serão bem recebidos na comunidade dos santos. O verso 75 começa dizendo como, leia para mim. Veja só o detalhe: eu sei que os teus juízos são justos. É interessante porque aquele que aprendeu mais vai ser grato até mesmo pelas aflições. Veja, aquele que aprendeu mais, eu quero aprender a ponto de poder contribuir. Mas você vai ter que aprender uma coisa: ser grato até mesmo pelas aflições. Leia o verso 75 todo, por favor. Eu sei. Os teus juízos são justos e com fidelidade me afligis. Veja que conhecimento. É poder, isso é instrução, não só para a minha alma, mas para os outros também. O salmista, irmãos, foi testado em todos os aspectos aqui, mas ele não perdeu a esperança em Deus. Ele não perdeu a sua alegria em Deus.
mesmo nos dias de profunda angústia. Ele esperava no Senhor. Os santos de Deus, irmãos, os verdadeiros, os santos no Senhor, eles estão certos de que Deus é justo até no meio das suas angústias e dos seus sofrimentos. Os justos, eles vão justificar a Deus. Eles não vão culpar a Deus, eles vão justificar a Deus. O amor requer severidade, punição. Quem ama disciplina. E se ele está sendo disciplinado pelo Senhor, Deus está revelando o seu amor para com ele. Então Deus exercita o seu amor para com o seu povo, até mesmo disciplinando o seu povo. Você imagina, irmãos, é como se Deus pudesse dizer: a maneira que eu tenho de instruir o coração do meu povo é afligindo na medida, no aspecto necessário para que o coração dele não se aparte de mim e que ele anseie por mais conhecimento, que ele anseie por mais entendimento de Deus, mais conhecimento da justiça de Deus. A ideia é exatamente essa, é para esse fim que isso acontece. O nosso Pai Celestial, como a Escritura vai nos ensinar, não permitirá que os seus filhos permaneçam e vivam sem repreensão ou sem disciplina. O amor dele é tão extraordinário que não permitirá isso. O amor dele é tão extraordinário que ele não permitirá isso. É interessante que o salmista, no verso 74, exatamente no verso que nós acabamos de ler, quando ele diz que ele sabe, ó Senhor, que os teus julgamentos são retos, e com fidelidade tu me feriste ou me afligiste. Com fidelidade. O Senhor demonstrou fidelidade. A disposição para servir é a disposição para entender. Eu quero compreender. Esse está pronto para ensinar. Esse é o ponto para ensinar. No 76, ele vai à frente e acrescenta mais. Me ajuda na leitura. 76. Preste atenção, irmãos. Tu me feriste com fidelidade. Então, a minha certeza é isso. O Senhor fez isso comigo. E do Senhor também vem o meu consolo. Veja, o Senhor fez isso porque o Senhor é bom para comigo. E a tua palavra é o meu consolo. Tendo confessado a justiça do Senhor no Salmo, irmãos, ele agora apela para a misericórdia de Deus. Ele não pede, irmãos, que a vara seja removida. Ele não pede isso a Deus. Ele apenas diz: me conforta sob a disciplina. Me traz paz no meio da minha tribulação. Eu quero ter conforto, e é na tua palavra que eu vou ter conforto. É na tua lei que eu vou encontrar conforto. E às vezes, o que nós pedimos é: Senhor, remova a vara da disciplina. E o que o Senhor está querendo me ensinar é: peça por conforto no meio do sofrimento. A justiça e a fidelidade, irmãos, ela não nos permite consolação se nós não provarmos da misericórdia. Se nós não provarmos da misericórdia. E o que é prometido na palavra de Deus, irmãos? O que é prometido na palavra de Deus? No verso 76, me digam aí. A segunda parte do verso 76.
segundo a palavra que deste ao teu servo. O que é segundo a palavra que deste ao teu servo? Que são as promessas que ele fez, exatamente. Lembra que a palavra e promessa aí são exatamente usadas da mesma forma? Segundo as promessas que fizeste ao teu servo. Ora, o salmista diz assim: venha, pois, a tua bondade consolar-me. Você entende, irmãos? A tua lei, tu me afligiste dessa forma. Agora, a tua bondade vem me consolar. E como é que ela me consola? Segundo a palavra que deste ao teu servo. Tanto a aflição é justa da parte de Deus, como o consolo é justo, porque procede da parte de Deus. E ele diz que a tua bondade venha sobre mim. Segundo a tua palavra. Segundo a palavra que tu me deste. Segundo a palavra que deste ao teu servo. E no verso 77 ele diz: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Nunca ele queria misericórdia para se apartar da lei. Ele queria misericórdia para ter prazer na lei. Que coisa interessante. Você pode dizer: eu quero a tua misericórdia para poder andar fora dela, ou viver como eu desejo viver. Ele diz: não, para que eu possa fazer o que está na tua lei, segundo a tua própria lei. A tua misericórdia, ela vai estar sobre mim, vai ser derramada em mim, no meio da minha aflição, no meio da minha própria aflição. É porque a palavra misericórdia, ela tem um termo específico, não é? A misericórdia, ele não dá o que a gente merece. No caso, a gente merecia até condenação eterna e ele não nos concede isso. Então, porque a lei é severa e a lei vai nos punir e ela não tem misericórdia. E o Senhor diz que as tuas misericórdias venham sobre mim, isto é, não me conceda aquilo que eu mereço, porque eu merecia certamente a destruição final. E o Senhor diz: não me conceda isso, não me dê isso, não me permita isso, né? Ora, o Salmo, no verso 77, que nós acabamos de ler, né, ele estava debaixo de uma pressão tão grande, irmãos, que ele chega a dizer que ele estava diante da porta da morte. Se Deus não o socorresse, ele entraria por ela. Para você ter uma ideia da gravidade da angústia da alma do salmista, ele descreve com uma própria ideia da morte. Ele não precisava apenas de misericórdia, não. Ele precisava das misericórdias. Não apenas da misericórdia, precisava das muitas misericórdias. Importante porque a bondade de Deus, ela se revela dessa forma. Não apenas a misericórdia, mas a bondade. As feridas estavam expostas, a angústia era real. Então esse favor divino que vinha sobre ele, tanto é que ele diz: derrama. Ele usa essa linguagem, não é? Como, acho que na nossa tradução, mas a ideia que ele expõe não é simplesmente que venha sobre mim, não é isso que o texto diz, né? Baixem sobre mim. Ele fala mais do que simplesmente, é como se fosse, me faz provar as tuas misericórdias, mas baixem sobre mim, aí veja as palavras, as tuas misericórdias. Não é como o salmista no Salmo 51, pela multidão das tuas misericórdias, perdoa-me. Essa linguagem, as muitas misericórdias. Não apenas alguma coisa pontual, mas uma coisa que vai além daquilo que é momentâneo e que não lida apenas com o conforto imediato, mas lida com a ferida que está exposta, que você passa um remédio para diminuir a dor. Ele diz: que o Senhor venha e derrame como um bálsamo sobre mim, e o Senhor refresque as minhas dores, o Senhor alivie as minhas feridas, o Senhor acalme a angústia do meu coração. Expressões assim são utilizadas aqui. Favores
derramados da parte de Deus. Porque nada menos, irmãos, seria suficiente para o salmista. E todas essas coisas que ele pede de um coração que está debaixo de profunda dor e sofrimento. Ele não podia ir após elas. Ele está parado, ele está jogado, ele está afligido, ele não podia andar. Que elas venham. Eu não podia estender a mão, que elas baixem. Eu não podia me mover, que elas me cerquem. O pedido dele descreve a total incapacidade do salmista de poder fazer alguma coisa. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, as tuas muitas misericórdias. A misericórdia vem sobre ele. E essa misericórdia, irmãos, ela não faz apenas trazer a ideia de que ele existe, mas é para que ele possa viver. Ele existe. Ele sofre, ele sente dores, ele existe. O que ele quer é viver. E ninguém vive sem conhecer a Deus. Para que eu viva. Ele existe, ele é real, as dores dele são reais. Ele clama por socorro, as dores estão diante dele. Mas o que ele pede é: Senhor, não me permita, não é simplesmente para que tenha alívio, mas para que eu possa viver. Para que eu tenha vida no Senhor. Porque tua lei é meu deleite. Que coisa interessante, irmãos. Alegrar-se na lei até mesmo quando a quebra dos preceitos da lei tem me levado a sofrer. Você já viu isso? Alegro-me na lei até mesmo quando a quebra da lei me leva a sofrer. Me leva à alegria diante do meu sofrimento. Alegrar-se na palavra de Deus quando ela nos repreende é um exercício muito de maturidade. Por isso que o salmista pede para conhecer a Deus, teu entendimento, teu conhecimento. Um filho vê o pai disciplinando ele por causa de um erro e ele olhar para a vara que o disciplina e dizer: eu me alegro nisso na hora. Isso posteriormente você pode até meditar, na hora você fica revoltado com aquilo. Mas o salmista, veja o conhecimento que ele está pedindo a Deus. Para que a vara que me castigue, Senhor, ela possa ser o meu consolo. Sabendo que o Senhor está me fazendo isso porque o Senhor é bom, porque o Senhor é reto, porque a tua justiça se manifesta sobre mim. E o Senhor é misericordioso para comigo. Esse é um preceito da lei. Ser disciplinado por Deus e perceber posteriormente a disciplina e o bem que ela trouxe, isso é o que ela vai fazer com todo crente. Mas ele está dizendo aqui de uma outra realidade. Enquanto ela me bate, eu vejo a bondade de Deus para comigo, para que eu não me perca, para que eu não me afaste. Por isso ele diz: o meu deleite é a tua lei. O meu deleite é a tua lei. O Senhor não nos permitirá morrer. Ele vai confortar o nosso coração. Ele vai nos fazer viver espiritualmente, na expectativa da glória. Essa é a lógica do salmista. E o 78, leia comigo o que é que diz. Tem aí, não?
ele diz: Senhor, os julgamentos que caíram sobre mim, eu peço ao Senhor que agora caiam sobre os meus adversários. Eles se alegravam com o meu sofrimento, mas era a tua bondade para comigo. Que eles sejam envergonhados. Deus não permitirá, irmãos, que aqueles que esperam de verdade na sua palavra sejam envergonhados. Ele reserva a recompensa para todo aquele que tem um espírito que despreza a lei de Deus. Esses sim serão envergonhados. Esse é o pedido do salmista. E ele diz: porque eles lidam comigo de maneira perversa, sem causa. Porque eles lidam comigo de modo perverso, sem causa. Há malícia no modo deles tratarem comigo. Eu não os provoquei. Eles não pedem perdão por suas ações. Eles têm um caráter pecaminoso, ímpio. O sentimento do salmista, irmãos, nos ajuda a entender, né? É que o Senhor lida comigo por uma causa. O Senhor está me transformando. Os ímpios, os perversos, eles tratam comigo de modo perverso, sem causa. O Senhor trata comigo de modo santo, com o objetivo de me fazer santo. Eles me tratam assim sem causa. Eles não têm objetivo algum a não ser ridicularizar, difamar, caluniar. A injustiça é algo que traz sofrimento, irmãos. Então ele apela ao Deus que é justo e pede a Ele que intervenha. Esse é o ponto. O salmista diz: mas eu meditarei nos teus preceitos. Eu meditarei nos teus preceitos. Eu vou deixar, Senhor, os ímpios nas tuas mãos. Deus tratará com eles segundo a sua própria vontade. Eu, Senhor, meditarei nos teus preceitos. Eu não vou atrás de vingança. Está nas tuas mãos. Mas eu vou meditar nos teus preceitos. Eu não posso obedecer os preceitos se eu não conhecê-los. Esse é um ponto central. E se eu não meditar neles, eu não posso também. Ele diz: eu não devo gastar tempo pensando no ímpio, porque a pior injúria que eles fizeram contra mim não podem me tirar da minha mais profunda devoção. Você imagina a calúnia contra você e você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de para você ficar matutando ali aquele ódio no coração, aquele sentimento carnal. O salmista diz: não, eles se levantam contra mim sem causa. Eles são meus inimigos, são teus inimigos. Senhor, mas eu medito nos teus preceitos. O ódio deles para comigo não me tira da meditação da tua palavra. E quantas vezes, irmãos, nós somos assim. O mal que vem sobre nós, o nosso coração já para maquinar contra o outro. O salmista diz: não, eu não me afasto, eu não deixo de meditar nos teus preceitos. Eles não têm causa, mas quanto mais eles fazem mal a mim, mais eu medito nos teus preceitos, mais eu confio nas tuas palavras, mais eu espero nas tuas misericórdias, mais eu confio na tua justiça. Coisa interessante, porque o soberbo tem essa característica, e essa característica ela é
ela é conhecida até mesmo daqueles que temem a Deus. Em algumas circunstâncias, nosso coração age como um homem que não teme a Deus. Eles são como uma praga que tentam sufocar o salmista. Mas o salmista se eleva acima deles, quando pensa e medita na lei do Senhor. O verso 79 do Salmo diz o quê? Nós temos aí, não? Voltem-se. E aí você vai ver no fim, tudo isso, veja, irmãos, o meu objetivo é: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Haverá alegria na Santa Assembleia. Haverá alegria nos que amam a lei de Deus. Os que meditam nos seus preceitos, os que buscam o seu conhecimento. Enquanto a congregação dos ímpios se reúne para maquinar o mal, nós que meditamos nos teus preceitos, nós amamos essa reunião. Porque nós não estamos falando dos nossos inimigos, nós estamos meditando nos preceitos do Senhor. Como muitas vezes, irmãos, a língua do fofoqueiro, às vezes tem até alienado alguns dos piedosos, e até levado alguns, como até mesmo o salmista, a gastar tempo tentando se defender da língua dos caluniadores. O que ele pede a Deus é: Senhor, volta-te para mim. Então, Senhor, para que eu possa voltar para o seu povo e o povo possa se voltar a mim. Volta-te a mim, Senhor. Volta-te para o teu povo, para que eu possa também me reunir com aqueles com quem o Senhor se voltou, ou que o Senhor mostrou misericórdia e trouxe conhecimento. O Senhor ama ser justo para com seus filhos. O salmista clama pelo amor e pela simpatia, irmãos, de todos aqueles que conhecem a Deus e amam a sua lei. Não tem lugar onde você possa ter mais conforto e alegria do que na Assembleia, no meio do povo de Deus. Lá fora, você vive um confronto entre a visão das coisas, a visão de Deus, a visão da Escritura, o temor, e aqui você está diante de pessoas que vão pensar como você e amar a Deus como você e desejar o conhecimento de Deus como você. Quando você é rejeitado, veja como Deus é bom. Quando os ímpios nos acolhem, nós começamos a rejeitar os que temem. Como é bom quando eles começam a nos repelir. Mas quando Ele nos acolhe é porque nós já fomos acolhidos pela mentalidade deles, pela visão de mundo deles. E às vezes nós temos mais prazer com a reunião com os ímpios do que a reunião com o povo de Deus. É estranho um crente dizer: eu não venho à Santa Assembleia porque eu vou a uma festa onde nós vamos passar a noite no sábado, dançando, bebendo com os meus amigos ímpios, e amanhã eu não vou poder ir para a igreja me reunir com aqueles que amam. É estranho isso. Não combina com essa realidade. Os santos são descritos de duas maneiras por Davi, irmãos. Eles temem a Deus e eles conhecem a Deus. Eles temem a Deus e eles conhecem a Deus.
eles não apenas têm devoção, eles também têm instrução. Eles não apenas sabem, eles vivem de acordo com aquilo que eles sabem. Esse é um povo que teme ao Senhor. Então, no último verso do 80, o Salmo, o verso 80, ele diz então, eu acho que só nisso, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Para que eu não seja envergonhado. É confundido, porque é engraçado que ele fala um pouco disso outras vezes, sobre ser envergonhado, não é? Somente a sinceridade e a verdade, irmãos, elas vão permanecer até o último dia. Somente a sinceridade e a verdade. Aquele que é reto de coração não deve ter motivo para se envergonhar. E nunca terá motivo para se envergonhar. Os hipócritas, sim, eles serão envergonhados agora e serão envergonhados no último dia. Você pode ser arrancado das assembleias dos ímpios, mas você tem esperança nas promessas do Senhor. E haverá um dia em que a igreja vai ser vindicada. E o Senhor dirá ao mundo, a todos aqueles que rejeitaram o povo de Deus, que não quiseram se reunir em assembleia com eles, esses serão lançados para fora e serão envergonhados diante de todos. É como aquela a ideia da Escritura que diz assim, quando você chegar na casa num determinado lugar, não pegue, se assente na cadeira de honra, porque o dono vai chegar e dizer, sai daí, e sente ali, porque o outro tem honra no seu lugar. Se assente no lugar, e depois, quando ele chegar e dizer, venha, sente-se aqui na frente, você vai ser honrado. A igreja do Senhor, ela aguarda o chamado de Deus, ela espera o dia que o Senhor nos chamará, e isso vai ser manifestado a todos. Nós não seremos envergonhados. Os que confiam no Senhor. Esse verso é uma variação do 73. Veja o que diz o 73, irmãos. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Há um entendimento são das Escrituras. Agora ele vai mais profundo e pede a Deus por um coração são. Eu não quero apenas um entendimento são. Eu quero um coração são. Um coração reto diante do Senhor. Quando nós aprendemos as nossas próprias fragilidades, fraquezas e misérias, irmãos, e quando nós sabemos que nós dependemos do Senhor e do conhecimento dEle e do novo nascimento para amarmos a sua lei, então agora nós estamos aptos a clamar das profundezas da nossa alma, clamar ao Senhor pela verdade, por um coração reto. Eu não quero apenas ter a doutrina certa, eu quero ter um coração certo. Como é fácil, irmãos, nós amarmos aparentemente uma doutrina sã, mas o nosso coração não é reto diante de Deus. Tudo que o salmista pede é que ele seja instrumento de Deus para abençoar os outros. E que a congregação
dos santos seja a alegria dele, e que a lei do Senhor seja o conforto e a vara que o guia, que o conduz em toda a sua caminhada. Veja que estudar o Salmo 119 tem várias facetas. Hoje nós queremos um pouco mais. Nós queremos aprender que quando o Senhor nos trata, Ele nos ama, e que a vara da sua providência, segundo a sua própria palavra, é a manifestação do seu amor, e eu posso confiar nele. E nas minhas feridas eu posso pedir: derrama, faz vir sobre mim as tuas misericórdias, alivia as minhas dores, porque eu confio na tua palavra. E então os que te temem, Senhor, virão a mim, terão alegria no Senhor. Esse é o desafio de um conhecimento que passa pelo intelecto, que vai mais além, que penetra a alma e que anseia um reto coração. A tua lei é perfeita. Eu preciso ter um coração íntegro diante do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, na nossa fraqueza, na nossa inabilidade, mas com o Espírito da graça de Deus nós possamos almejar, clamar e pedir a Deus por algo tão rico e tão glorioso como esse conhecimento que o salmista tem. E assim possamos aprender a viver dessa forma. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio dessa noite podermos meditar na tua palavra e assim aprendermos dos teus ensinamentos e de como devemos viver e amar os teus preceitos, ó Senhor. Ajuda-nos a termos não apenas amor pela retidão da doutrina, mas desejarmos um coração reto diante do Senhor. Ensina-nos a termos prazer, ó Deus, na Santa Assembleia, na congregação dos que temem ao Teu nome. Porque nesse lugar o Teu nome, só o Teu nome, é exaltado. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.